turma! Mais um episódio por aqui e eu acho que eu vou postar em tempo real esse. Voltar aos primórdios desse podcast que eu só gravava aleatoriamente, não tinha dia fixo pra sair nada, porque a gente batia papo assim aleatório, era uma delícia. Eu gosto muito desse formato porque é assim que eu realmente mando áudio longo no WhatsApp para as minhas amigas. Então hoje é Dia das Mães, eu tô fazendo meu almoço aqui. Na verdade ele já tá pronto, eu só vou esquentar. Eu tava no ginásio e tá todo mundo comemorando essa data e eu lembrei de quando eu tava na escola, nessa época do ano. E era o terror da minha vida, o Dia das Mães. Aliás, qualquer dia, porque na minha época não era assim, Dia da Família e comemora, assim, familiares no geral, pai, mãe, avô, vó, tio, cachorro, papagaio, periquito. Na minha época era assim, Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia dos Pais. E aí, eu não sei se eu posso usar o Heidegger aqui, o estudo da fenomenologia. Não, né? Eu vou deixar quieto, a gente pode conversar sobre isso filosoficamente em outro momento, mas eu acho que a nossa sociedade foi se desenvolvendo para comemorar coisas. Eu nem vou falar sobre a intenção financeira disso, mas isso gera na gente uma certa frustração, porque pronto, para e pensa. Enquanto todos os nossos coleguinhas tinham pai, tinham mãe, tinham avô, papagaio e periquito, às vezes a gente não tinha o papagaio e periquito, mas a gente tinha as outras coisas, porém a gente olhava para a falta, para aquilo que estava faltando nas nossas vidas, né? E pronto, quando a gente é criança não tem a racionalização exata do contexto e do ser e estar no mundo, então a gente acaba lidando mais com a falta, com o que dói, do que com de fato aquilo que nós temos. E por muito tempo eu fui ensinada, acho que até a palavra certa seria doutrinizada, que o maior problema da minha vida era vir de uma família dita desestruturada, de uma família que era, sei lá, diferente, vamos dizer assim. E quando você é criança e você é inocente, você acaba acatando, mas eu para o azar do meu pai, eu nunca fui uma criança que se deixava levar. Então, em todos os colégios em que eu estudei, o coitado do meu pai teve problema, porque eu não tinha o menor receio de falar para pedagogas, professoras, diretoras que estava tudo bem, muito obrigada pela preocupação. Mas eu sigo a minha vida e isso não é a minha vida. Então, no Dia das Mães, eu fazia as coisas pro meu pai. Eu escrevia lá, colocava lá as mãozinhas, eu escrevia Jorge, aí me faziam recomeçar as camisas, os desenhos e colocar lá o nome da minha mãe de fato. E eu criança, achava isso um absurdo. Mas eu entendo também o momento, a época. Eu entendo que as professoras às vezes também não tinham tato, não sabiam lidar com aquilo. Não culpo ninguém, eu acho que faz parte da construção social em que a gente está inserida. Mas eu ficava indignada, sobretudo no Dia dos Pais, não era nem no Dia das Mães. Porque assim, acho que eu já comentei com vocês em algum momento, isso não é um tabu pra mim, que a minha mãe foi comprar cigarro. É que assim, gente, fica tranquilo, tá? A gente faz piada já dessas coisas e tá tudo certo. Então, enquanto no Dia dos Pais as mães iam na escola na figura do pai, na minha cabeça o lógico era, tá bom, então no Dia das Mães o meu pai vem. Só que isso era um problema. Ai, gente, isso foi um problema até o meu terceirão. Até o terceiro ano do ensino médio, esse foi o meu calcanhar de Aquiles, porque agora não é mais assim, né? Agora a gente faz o Dia da Família, tudo lindo, beleza, e a gente tá ressignificando isso enquanto sociedade. Mas era muito chato essa situação, e o que eu queria falar aqui hoje, talvez é para as pessoas que também passem por isso em diferentes esferas. A gente tá se desenvolvendo já há muito tempo com esse olhar, né, do que falta. Então, eu não digo só nas relações familiares, eu digo também na vida.
Então, assim, eu tô bombando aqui na minha profissão, na minha carreira, tô feliz, mas me falta um relacionamento. Ou o contrário, eu tô muito feliz no meu relacionamento, com a pessoa que eu escolhi viver, com os filhos que eu vou ter, com a vida que eu vou ter, mas me falta o trabalho dos sonhos. E assim, eu acho que. Eu queria uma opinião sincera, uma troca sincera aqui da gente, porque eu acho que isso adoece qualquer ser humano. Se toda vez que nos faltar alguma coisa, nós formos sofrer por essa falta, a gente vai ficar ali. Sabe o Drummond, quando ele fala a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? Poxa, não acho legal que me falte, por exemplo, um trabalho. Porque eu acho que é bom trabalhar, eu gostaria de trabalhar, vamos imaginar isso, né? Mas por que que isso vira a dor? Por que que essa dor contamina todas as outras? Eu vejo muito isso no âmbito familiar, assim. Eu acho que de ver os nossos pais também numa posição em que eles foram, não é subjugados, como que é a palavra? Que eles foram descartados, que eles foram maltratados, acho que essa é a palavra. Que eles foram maltratados, né? Quando a gente para e pensa assim, nossa, meu pai ou minha mãe, que são pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu gosto tanto, tiveram que me criar sozinho, né? Sem a outra figura. Isso é injusto. Então a gente acaba pegando a dor daquilo ali, a gente olha para aquilo ali e fala assim, poxa, isso não era para ser assim. Porque nas convenções sociais, o correto seria lá a família margarina, pai, mãe, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo no domingo de manhã tomando café. E eu acho isso incrível. Eu não reprimo esses valores. Eu acho que a meta tem que ser essa, né? A meta não é sofrer e nunca vai ser em nenhuma área da vida. Mas eu acho que depois de um certo tempo, a vida tem que ir pra frente. E como eu nunca tive um contato próximo com outros familiares, a minha única referência de família foi meu pai e a minha avó, mãe do meu pai. Eu conhecia a família do meu pai, mas nós não tivemos contato, assim, no meu desenvolvimento, não tivemos. E a família da minha mãe eu também nunca conheci. Gente, eu nem sei se ela tem algum familiar ou alguma coisa do tipo. Mas, como isso nunca foi um convívio pra mim, eu nunca senti isso. E o meu pai, hoje olhando pedagogicamente pra situação, né? E o meu pai, ele nunca foi alguém que tratou desses temas com dor. Então, eu só vi ao longo da minha vida ele chateado com a situação de possivelmente eu não ter boas influências, além dele e da minha avó. Mas não ao ponto daquilo me gerar uma dor. Então, eu acho que o reflexo da situação pode ser esse, pedagogicamente falando. Porém, todavia, sobretudo, entretanto, eu bato muito na tecla, assim, é uma coisa que me irrita profundamente, essa... Não é uma visão conservadora. Eu não acho que é uma visão conservadora, mas eu vou usar essa palavra porque eu não sei outra, assim, pra expressar isso. O que me irrita é essa questão da, da não colocação dos papéis. Então, assim, eu não acho, Bruna, eu não acho, você pode achar aí na sua casa, eu não acho que o fato de não ter crescido com tios, papagaio, periquito, cachorro e milhares de pessoas na minha volta foi uma coisa ruim. Enquanto socialmente esse é o melhor cenário, o mais desenvolvido pelas pessoas, eu não acho que isso é uma regra, eu não acho que a vida tem essas regras tão bem feitinhas, sabe? Agora eu compro pão e às 6 da tarde eu compro eu vou pra casa e eu como pão, sabe? Eu não acho que a vida precisa ser assim tão regradinha com relação às nossas relações. E é isso que eu nunca entendi. Na literatura, na filosofia, na psicologia, ok, nós estamos num mundo em que é moldado de uma determinada forma, pensando no contexto ocidental e sobretudo, pensando na influência da doutrina católica, das religiões. A gente poderia até entrar em outros assuntos aqui, mas
eu não percebo essa relevância tão grande às coisas que lhe faltam. Por exemplo, eu não percebo também a insistência nas coisas que faltam. Se uma pessoa não está presencial na minha vida, eu digo assim, emocionalmente envolvida na minha vida, eu não vou dar atenção àquilo. Assim, eu não acho que é tão simples, acho que é embaralhado, mas é o repertório que eu fui construindo ao longo da vida. E com tudo. Então, nas amizades, então, assim, em todas as áreas, nos relacionamentos. Nossa, achei aquele menininho legal e interessante, mas aquele menininho não me achou legal e interessante? Beleza, ele tá no direito dele, eu vou ali pro outro menininho que eu possivelmente acho interessante. Ah, não, agora eu não acho ninguém interessante, então eu não vou. Sabe, eu acho que. Eu não sei a palavra pra isso, mas eu entendo que nas relações familiares é um ponto. É um ponto e a gente precisa levar esse ponto em consideração, porque nós sabemos que determinados espaços não são substituídos, né? Não há a possibilidade de tu ter duas mães, de tu ter dois pais, biologicamente falando. Mas emocionalmente falando, eu acho que ao longo da vida, essa figura feminina, e eu não digo a caráter de coisas de gênero, o que é feminino e o que é masculino, mas essa figura feminina, ela foi sendo elencada em diversos momentos da minha vida por pessoas diferentes. Então eu acho muito válido quando o contrário acontece, né? Poxa, eu tenho muitas amigas que as mães fizeram o papel de pai e mãe, e eu digo papel não porque o outro ficou sobrecarregado, as mães ficaram sobrecarregadas. Além disso, que é uma injustiça, é uma coisa errada. Não é que é uma injustiça, mas não é o ideal, ponto. Um fato, né? Contra fatos não há argumento. Mas em contrapartida, eu vejo que talvez isso não necessariamente, veja lá, ai, será que eu tô errada? É possível. Mas grandes chances. Eu não acho que isso é, assim, o fator determinante da vida das minhas amigas. Por exemplo, eu vejo que as mães conseguiram desenvolvê-las de maneira finita, quer dizer, finita não, infinita, com aqueles recursos que elas tinham. Então, eu acho que numa vida adulta, isso não precisa mais ser um problema. Será que eu tô viajando? É que assim, a minha ideia. Ai, vamos desenterrar aqui o Flaubert, mas a minha ideia é meio que uma coisa bovarística, sabe? A nossa imaginação, as coisas que a gente atribui valor, elas geram valor. Então, é que eu não consigo dar o protagonismo da história das nossas vidas para as coisas que faltam. Eu acho que é isso. Será? Assim, lido. Poxa, é uma pena, mas lidarei. Tratarei, conversarei, falarei, mas não pode ser algo que te barra, sabe? É como na universidade. Poxa, você gostaria muito que a sua orientadora fosse uma pessoa legal, bacana, que te ajudasse, mas a mulher, sei lá, por algum motivo nem corrige o teu trabalho. Cara, eu vou lá, eu vou fazer meu trabalho, eu vou embora. Aquilo ali vai acabar, eu não vou criar um caso em cima de uma pessoa que não liga. Se você não liga, é aquela coisa, né? O remédio para um doido é um doido e meio. Mas eu não acho que isso também vem, veja bem, não vem de um lugar de maturidade, porque é lógico que eu tenho dores, que eu tenho os pontos que me fazem sofrer na vida. Eu acho que o sofrimento é parte essencial na vida humana. Eu não acho que a gente saberia identificar a felicidade ou o reconhecimento sem o sofrer, sem o se deleitar nesse ponto. Super apoio isso, mas eu não acho que a longo prazo essas questões devam se estender. Chegou um momento na minha vida que eu olhei para meu pai, eu não sou parâmetro, mas como é um áudio longo de WhatsApp para as minhas amigas, por favor, não levem isso para nenhum lado. Eu não sou psicóloga, eu mal sei falar, eu sou péssima, eu tenho 28 anos, eu não sou ninguém. Mas chegou um determinado momento na minha vida que eu olhei para o meu pai e falei, olha só, pai, muito obrigada por todo o contato que o senhor
teve que tentar fazer ao longo da minha vida, por todos os conselhos com relação à maternidade que o Senhor me deu, a minha relação com a minha mãe. Muito obrigada por tudo que você tentou fazer com a sua família e eu, entre isso e aquilo, mas a partir daqui eu gostaria de estar tomando as minhas decisões. E eu falo assim com meu pai, genuinamente, sem problema nenhum, porque a nossa relação foi sendo construída muito assim, né? Com base na percepção dos dois sobre pontos de vistas diferentes, sabe? O meu pai é uma pessoa assim, não, Bruna, você tem que ter contato, você tem que ir lá, você tem que ser legal, você tem... Tente, filha, tente. O meu pai é uma pessoa muito paciente, só que eu não sou essa pessoa, sabe? E a gente se respeita com isso, eu acho que ele tá super válido, e por isso que eu não julgo quando eu vejo que as pessoas tentam manter relações em lugares de afetos rasos. Será que essa palavra tá certa? Tô lendo muito Bauman. A modernidade líquida tá... O Amores Líquidos também tá embaralhando a minha cabeça, mas essa coisa da situação rasa, pra mim, é complicada, porque pra mim é um tanto quanto... Não é que é indiferente a palavra, mas assim... Eu não acho que eu tenho que passar uma vida inteira tentando resolver problemas que não fui eu que criei. Você percebe que eu tô... Será que... A certo ponto, eu acho que sou egoísta. Mas, pensando numa corrente filosófica, psicanalítica até, o egoísmo não é tão ruim assim. É que a gente deturpa um pouco essa coisa do ser egoísta. Mas é que, genuinamente, às vezes olho para situações na vida e eu falo assim, bom, até aqui eu vou me permitir. Eu vou tentar, eu vou ser legal, tudo. A partir daqui, vai me machucar? Eu não vou mais ficar naquela situação. Então, genuinamente, converso com meu pai, assim, hoje em dia não mais, porque pronto, tô com 28 anos, né? Se 28 anos durasse a mesma história, pelo amor, né, gente? Ah, não, tem muita coisa pra viver na vida, mas genuinamente falei, e se for preciso reforço com meu pai, essas questões assim, pai, muito obrigada por todos os conselhos, mas daqui em diante eu tenho que escolher os meus caminhos, sabe? E eu não sou uma pessoa que quer ficar vivendo naqueles problemas, naquela situação. Eu também me mudei de país, assim, nem moro mais lá. Então, assim, a minha vida foi para outros caminhos, eu dedico meu tempo e a minha atenção, que são coisas limitadas, a gente não pode negar, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu dedico meu tempo, então, e a minha vida a outras coisas, a outras finalidades. Mas como eu sou professora, eu vejo esse recorte ainda enraizado socialmente, né, das coisas que faltam, uma coisa que eu tento trabalhar muito, até em campo literário, essa observação, né? Por que o ser humano é tão fascinado por aquilo que falta? Por aquele problema? Ou por que dentro das nossas relações, não só familiares, mas também no campo das amizades, os pontos de encontro sempre respingam uns nos outros? Então, o que eu digo assim... Eu acho que é isso. Às vezes, nós, em contextos familiares, estamos inseridos em brigas e em problemas de épocas que a gente nem era nascido. Você tem noção? Gente, eu nasci em 97. Eu tenho 28 anos. Se a galera lá ainda não superou, acho que não é nem essa palavra, porque essa palavra às vezes ela soa um tanto ignorante, mas, pô, tu vai ficar 28 anos na mesma história? Eu não sei se é justo com a vida. Eu acho que é muito interessante olhar para essa questão de relação em relacionamentos, assim, também com... Não só com a parcela da emoção, mas também com uma parcela de racional ali. Poxa, eu entendo que isso é uma pena, mas eu não vou ficar ali. Você percebe que é uma certa construção? Eu posso estar falando besteira, mas eu senti muito essa questão dos relacionamentos na leitura do Caderno Proibido, da Albert Céspedes. Eu até comentei um pouco sobre isso numa aula que eu li, que eu dei no Clube de Palavras da Ana Sui. Nossa, as aulas da Ana Sui são muito boas, pelo amor.
Eu estava até vendo esses dias ela falando nesse contexto da psicanálise, né, numa possível reinterpretação do momento e espaço que a Valéria vive no livro, se realmente aquele chefe dela era real ou era parte da sua imaginação para tentar lidar com a vida infeliz que ela lidava dentro daquela família. Enfim, eu só queria fazer um paralelo com esse livro para quem leu. Para quem não leu, super indico a leitura de Caderno Proibido. É o diário de uma mulher que vive num contexto pós-guerra na Itália, que é a Valéria, e ela vai escrevendo ali dia a dia as suas memórias e seus problemas familiares, né? E é uma mulher que a gente sente que até a escrita chegar na vida dela, e a reflexão, eu acho que esse é o ponto, a reflexão chegar na vida dela era subjugada às vontades e aos desejos dos outros. E eu não acho que, em certas medidas, ela estava errada. Ela foi ensinada a viver daquela forma, tudo bem. Mas a partir do momento em que você consegue raciocinar sobre a vida, você precisa começar a... Bom, no meu ponto de vista, e ali dentro de um contexto psicanalítico, né? Mas você precisa começar a tomar consciência também de como você vai lidar com a sua vida. Então, para algumas pessoas, tentar conviver, tentar sanar problemas. Para algumas pessoas, não demanda energia de tentar unir famílias. Para algumas pessoas, não existe esse problema. Você pode se doar. Eu, Bruna, não acredito que a minha contribuição para a minha família iria resultar de nada, porque eu não era nem nascida quando eles tinham lá os problemas deles. Então, é uma questão de você, sabe, ter essa consciência do além. O livro, o Caderno Proibido da Bate Céspedes é muito legal por isso, porque você começa a entender como ela continua reproduzindo um discurso e valores que são passados de geração em geração dentro daquela família. Dá pra observar, e como os filhos dela também fazem isso, a não ser uma, né, a Mirella, filha dela, que tenta romper com esses padrões, e aí também, nossa, ela avacalha, ela vai romper com isso da pior forma possível. Eu não passo pano pra Mirella, mas eu acho que, às vezes, por não saber lidar, ela estoura, né, o que já aconteceu inúmeras vezes comigo, né, principalmente antes de ter ali meus 25 anos e meu córtex pré-frontal desenvolvido. Mas eu queria fazer um episódio sobre isso, não é de conforto, mas é de relação, né? Às vezes a gente também embaralha muito a vida, né? Na época que eu morava no Brasil, que eu fazia faculdade, sobretudo eu fazia duas, né? Eu fazia pedagogia de manhã, trabalhava à tarde, fazia letras à noite. E eu era muito atravessada. Esse momento da minha adolescência foi muito atravessado pelo caos familiar do lugar onde eu nasci, sobretudo. E aquilo me atravessou, e eu deixava, eu era muito nova, muito imatura, e eu, enfim, lidava com aquelas coisas de uma maneira muito emocional, né? E porque, pronto, a gente não tem toda a maturidade do mundo, eu ainda tenho problemas emocionais, eu acho que isso a gente vai ter pra sempre, mas no tratamento disso, pra mim, era muito difícil, né? E a forma que eu encontrei na época de sanar com aquilo foi de ir embora. Mas eu não acho que essa é a única solução hoje. Eu acho que até o momento de você resolver isso internamente, as coisas doem, né? Então, assim, mais uma vez, amigas, isso aqui é um episódio completamente despretensioso, gente. Tá difícil porque às vezes o Spotify fica colocando isso aqui lá no topo das paradas. E eu fico, meu Deus, mas não dá. A gente aqui só fala coisas únicas. Eu não acho que são coisas universais pra gente estar conversando e todo mundo tá ouvindo, assim, o nosso clubinho, sabe? Porque as pessoas vivem de formas diferentes e pensam de formas diferentes. E tudo bem, eu adoro as contribuições, mas às vezes eu fico com medo de soar... de falar alguma coisa que prejudique, entende? Por isso que eu conto muito com o seu filtro aqui nas fofocas e análises que a gente faz.
Eu vou falar pra vocês irem ouvir o episódio que eu gravei com meu pai, porque a gente não fala nada dessas coisas, mas fala sobre, enfim, as coisas que ficam, né? Que no caso é a nossa família, de dois, de um, de três, não importa, mas a nossa família, como ela foi constituída e como as coisas foram. Talvez a aceitação. Nossa, eu não sei se isso vai soar bem, mas talvez a aceitação dos fatos, né, faça com que eles sejam melhores, com que eles com o tempo fiquem mais confortáveis, né? Eu acho que também tudo na vida envolve um pouco de tempo, um pouco de distanciamento emocional, porque a gente fica muito presa, né, à dor. E eu acho que ela é essencial, mas não a um prazo tão grande de uma vida inteira, percebe? Porque eu acho que a vida é tão rara, tão bonita, tem tanta coisa, sabe? E eu acho que também a gente, enquanto filhos, né, a gente tem que ter uma visão mais positiva, sabe? Do tipo, poxa, até agora não deu certo aqui nessa situação, mas pra mim vai dar, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou identificar os padrões que me colocam nas situações ruins e eu vou quebrá-los e eu vou tentar. Tem uma trend no TikTok que agora todo mundo tá fazendo com relação à corrida, que é assim, e se não der certo? Daí a música fala assim, pra você continuar, de novo, de novo, de novo. É uma música em inglês, eu nem sei o nome. Mas eu acho que é isso, é você ir tentando de novo, de novo. Eu acho que não pode ter preguiça com relação à vida, preguiça com relação ao pensar, preguiça com relação a tentar, né? Também, imagina, por muito tempo eu abominava relacionamentos. Eu não fui uma adolescente que me envolvia amorosamente, porque até hoje, né, eu não sou uma pessoa aberta a isso, super fácil de lidar com relação a isso, porque é uma área que eu realmente quero preservar, é uma coisa que pra mim é tão sagrado, é tão bonito, é pra ser tão boa, que eu acho que o amor, ele não pode envolver tanto sofrimento. Ele envolve sofrimento, tudo bem, porque nós somos humanos, mas não tanto. Então, pra mim, é uma matemática muito simples. Isso aqui não está bom? Então, infelizmente, isso aqui não vai mais poder existir. E durante a minha adolescência, eu fui uma menina até ríspida com relação a isso, sabe? Assim, não quero saber de relacionamento de forma nenhuma, porque eu tô focada nos meus estudos, na minha vida, nas minhas coisas. Eu via o amor como uma coisa muito negativa. E hoje em dia é impossível também não ter tantos resquícios disso, porque a gente vive numa sociedade que também é bem complicada com relação à forma como todo mundo se trata, um mundo tão volátil. Eu até soltei um Reels falando sobre aplicativos de namoro e a literatura, como a literatura enxerga a forma como a gente está se relacionando no mundo. Mas porque eu acho que é básico, mas é difícil de fazer. Quando as coisas não são boas e saudáveis, a gente tem tanta a gente reluta muito, tem tanta relutância em conseguir sair. Porque por algum motivo os nossos padrões são esses, né? É engraçado. Mas ultimamente eu tenho levado isso em consideração e atualmente aqui, sobretudo, eu vejo o amor, vamos dizer assim, de maneiras diferentes. Eu convivo hoje com pessoas, casais que me inspiram, que são a verdadeira, entre aspas, referência, sabe? Então eu tento não olhar tanto para os que são ruins, mas é preciso um filtro para como a gente enxerga as coisas, né? Principalmente num campo amoroso, eu vejo que tudo é visto como o fim do mundo, quando na verdade pode ser o ponto de partida. Então, assim, eu vivi um relacionamento que não era legal. Então agora eu já sei o que não é um relacionamento legal, e aí quando eu procurar um novo relacionamento, ele vai ser de uma maneira diferente. O que eu quero dizer é, ficar tanto tempo
no mesmo enredo, na mesma linha do tempo, na mesma dor, na mesma dificuldade, é o que eu acho que talvez empobreça a vida. Eu posso estar muito doida, né? Eu não sei se esse arroz tá bom. Com cheiro de azedo. Eu acho que não tá, não. Enfim, eu acho que era isso que eu queria conversar. Tava com saudade de fazer uns áudios longos e aleatórios por aqui, gente. Nós já voltamos com a programação muito mais interessante do que as vozes da minha cabeça. Beijinhos.